Olá pessoal, hoje nós vamos resolver a segunda questão proposta lá no site www.curtumcircuito.com.br. Bom, é uma questão de Olimpíada Internacional de Física de 1971. Vamos nessa. Qual o objetivo dessa questão aqui, pessoal? Ele está querendo saber quanto que vale a energia total acumulada em todos esses 4 capacitores aqui, ó. Esses 4 capacitores. Lembra, pessoal, ele disse no enunciado que todos os capacitores já estão carregados. Se os capacitores já estão carregados, eles não são atravessados por corrente. Agora, se eles não são atravessados por corrente, será que existe algum outro trecho aqui que é atravessado por corrente? Bom, eu quero chamar a sua atenção para esse trecho aqui, ó, o trecho D, A, B, F, G, H e por fim D. Pessoal, esse trecho fechado aqui, esse percurso fechado que eu marquei de azul, ele tem gerador e tem resistor. É perfeitamente possível ter uma corrente elétrica aqui, pessoal. Não vai ter corrente elétrica nos capacitores, que já estão carregados. Não vai ter corrente aqui no trecho BC, porque se a corrente viesse para cá, ó, ela não teria para onde ir. O mesmo eu falo aqui no trecho HE. Essa corrente não teria para onde ir aqui, logo não pode passar corrente aqui também. O único trecho que eu posso ter corrente elétrica é o trecho marcado de azul. Agora, para onde aponta essa corrente elétrica? Olha para esse gerador 1 aqui, ele tem as polaridades que eu vou marcar, menos e mais. A gente sabe que um gerador tenta gerar uma corrente do menos para o mais no seu interior. Então, por causa desse gerador, a corrente viria no sentido AD, dessa maneira aqui, ó. Porém, tem um outro gerador aqui, ó, de força eletromotriz maior. Ele é que vai determinar para onde aponta essa corrente. A força eletromotriz dele é 16. A força eletromotriz do outro é 4. Repare então que quem vai determinar o sentido da corrente é o gerador 4. Então essa corrente ela vai seguir dessa maneira como eu estou representando. E como lá em cima, aqui no gerador 1, a corrente está nesse sentido aqui do mais para o menos, esse cara está funcionando como um receptor. Tudo bem, vamos embora. Essa corrente então já está toda ela representada. A gente pode calcular rapidamente aqui o valor dessa corrente. Como isso aqui é um caminho condutor único, isso aqui é um circuito, é um pedaço de circuito em série. Bom, sendo um percurso em série, é fácil achar a força eletromotriz equivalente, é fácil achar a resistência equivalente. A força eletromotriz equivalente aqui, ó como é fácil. Eu tenho um gerador de força eletromotriz 16 e um gerador lá em cima funcionando como receptor de força contra-eletromotriz 4 volts. A equivalente aqui ó, é 16 menos 4, 12. A resistência equivalente também é fácil, como é em série é só somar. Então, pessoal, rapidinho aqui, ó, aplicando a lei de Ohm sob o formato U igual a REC I, a tensão eu vou usar a FEM equivalente, que seria 16 menos 4, 12. A resistência equivalente são 4 R's, então 4R vezes I. Simplificando aqui por 4, dá 1 por 4 dá 3, passo R dividindo, a gente tem o I igual a 3 sobre R. Pessoal, determinamos de alguma maneira aqui ó, o valor da intensidade de corrente. Como que a gente vai agora calcular a energia acumulada em cada capacitor? Pessoal, a gente tem 3 formulinhas para a energia em capacitor, que é QU sobre 2, que é CU ao quadrado sobre 2, ou Q ao quadrado sobre 2C. Eu vou dar ênfase aqui para essa formulinha do meio. Por quê? A capacitância dos capacitores foi dada. C1, C2, C3, C4, todas elas valem 1 microfarad. A tensão nos capacitores dá para ser determinada, pessoal. Como a gente sabe a corrente no circuito, a gente consegue chegar a essa conclusão do U em cada capacitor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar em cada capacitor, um de cada vez. Primeiramente, o capacitor 1. Olha ele lá em cima. Pessoal, o capacitor 1, ele tem uma capacitância já determinada, 1 microfarad. Agora, qual a tensão nos seus terminais? Como é que eu vou descobrir a diferença de potencial entre C e D? Basta que eu faça um percurso de C para D ou um percurso de D para C. Vamos lá, eu vou fazer de C para D. Antes disso, eu vou marcar as polaridades. Aqui eu tenho a polaridade negativa, positiva. Num resistor, a corrente sempre vai do mais para o menos. E aqui já está marcada a polaridade. Eu vou percorrer então de C até D. Começando em C. Acompanha aqui comigo. Começando em C, o meu potencial inicial aqui ó, é VC. Percorrendo esse percurso aqui, eu estou passando do mais para o menos, isso é uma redução de potencial. Então, reduziu um potencial ε2. Continuando no percurso, do menos para o mais, eu tenho um acréscimo de potencial.
Aqui o potencial é acrescido em RI. Continuando o percurso até D. Do menos para o mais, eu tenho um acréscimo de potencial mais ε1. Isso me fez chegar finalmente ao potencial VD. Cheguei lá no ponto D, então cheguei nesse potencial. Agora, substituindo rapidamente aqui, eu tenho VC menos ε2, que vale 8, mais RI. O R eu não sei quanto vale, mas o I já foi determinado, vale 3 sobre R. 3 sobre R. O R pode cortar aqui. Mais ε1. O ε1 vale 4. Vamos embora. Isso me dá VD. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Com mais 4 dá menos 1. Jogando menos 1 para lá, eu tenho VC menos VD igual a 1 volt. Pessoal, a diferença de potencial entre os pontos C e D do circuito, diferença de potencial entre C e D vale 1 volt. Assim é fácil calcular a energia acumulada em um dos capacitores, no capacitor 1, pela formulinha que a gente já determinou, CU ao quadrado sobre 2. C é um micro, ou seja, 10 a menos 6. U vale 1, 1 ao quadrado sobre 2. Isso aqui está dando 0,5 vezes 10 elevado a menos 6 joules. Essa é a energia acumulada no capacitor 1. Vamos à energia acumulada no capacitor 2. Você vai ver que é uma mera repetição. No capacitor 2, que é esse camarada aqui do lado, ele tem uma capacitância que a gente conhece e dá para a gente achar a diferença de potencial entre C e G. Basta que a gente caminhe de C até G, por exemplo. Então vamos começar em C. Potencial VC. Caminhando agora. Eu estou aqui em C, caminhando para B. Eu estou experimentando uma redução, do mais para o menos, uma redução do potencial. Então, menos ε2. Continuando, aqui ó, a corrente elétrica no resistor ela vai sempre do mais para o menos. Então, fazendo esse percurso aqui, eu estou indo do mais para o menos, o potencial está caindo, menos RI. Continuando o percurso, agora do menos para o mais, eu tenho um acréscimo de potencial, do menos para o mais, um acréscimo de potencial ε4. Isso me fez chegar ao potencial VG. Agora é só substituir. VC menos ε2 vale 8, menos R vezes. O I a gente já descobriu que vale 3 sobre R. Posso cortar esse R. Mais ε4. O ε4 vale 16. Isso me fez chegar a VG. Pessoal, menos 8 menos 3 dá menos 11. Com mais 16 dá mais 5. Então eu tenho VG menos VC igual a 5 volts. Ou seja, a diferença de potencial entre G e C vale 5 volts. A diferença de potencial, então, nos terminais do meu capacitor equivale a 5 volts. Achando, então, essa energia acumulada ali, ó, energia no capacitor 2. CU ao quadrado sobre 2. Capacitância 10 a menos 6. U vale 5 ao quadrado sobre 2. Isso aqui está dando 25 sobre 2, enfim, 12,5 vezes 10 a menos 6 joules. Pessoal, se eu fosse fazer aqui para o capacitor 3 e 4, seria uma mera repetição. Eu quero que você tente fazer aí, ó, acompanhando aqui já com a solução em mãos, que você pode analisar com calma se der um pause no seu vídeo. Então, eu te apresento aqui a solução dessa equação para o 3 e para o 4. E, finalmente, pessoal, a energia total acumulada vai ser a energia acumulada no primeiro capacitor, está aqui, mais a energia do segundo capacitor, mais a energia do terceiro, que você pode fazer em casa com calma, e do quarto, você faz em casa com calma. A soma de tudo isso, pessoal, dá 26 vezes 10 a menos 6 joules, ou seja, 26 microjoules. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, pessoal!